Irmãos, boa noite. É um privilégio, uma alegria estarmos novamente juntos na casa do Senhor, terminando um dia para nos alimentarmos da palavra, nos alegrarmos e pedir mesmo que o Senhor fale aos nossos corações. É muito bom ver o pastor Heraldo, a irmã Arlete de volta, e sejam bem-vindos, irmãos, novamente à sua casa, né? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses. Iniciamos na semana passada o livro, a carta aos Filipenses. Então vamos abrir a nossa Bíblia nessa carta e vamos ler os dois primeiros versos, capítulo 1, verso 1 e 2. Logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Filipenses 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá, o privilégio de podermos chegar na Tua casa, casa mesmo de adoração, de louvor, de oração, mas também, Pai, de instrução, onde nós recebemos do Senhor o alimento para as nossas vidas, para as nossas almas. Também recebemos do Senhor a força, a coragem para enfrentar as lutas. Também somos desafiados e termos responsabilidade para com o Senhor. Muito obrigado, porque tudo vem mesmo da instrução da Tua palavra. E hoje à noite, mais uma vez, Senhor, nós pedimos ao Teu Santo Espírito que Ele venha mesmo nos ensinar, que Ele seja o nosso professor nessa noite, porque dependemos totalmente do Senhor. Estamos diante da Tua palavra, que é grandiosa, maravilhosa, profunda, e pedimos mesmo, Senhor, graça, sabedoria, para recebermos, sim, aquilo que o Senhor tem para cada um. Então, fala conosco, Pai, aos nossos corações. Edifica a Tua igreja aqui reunida e também, Pai, se porventura há entre nós alguém que não tem ainda a graça salvadora, o Senhor, que é o autor, que dá a quem te apraz, o Senhor mesmo faça uma obra especial nessa vida. Então, entregamos cada um aqui as nossas vidas e fica conosco, Pai, nesses momentos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar? Muito bem, semana passada nós iniciamos essa epístola e fizemos uma breve introdução, mostrando mesmo o contexto, né, as condições ali, o local, o conteúdo, enfim, né? Falamos assim da missão, a missão mesmo que foi dada a esse homem, Paulo e Timóteo, a quem eles estão escrevendo essa carta, a igreja de Filipe. Paulo e Timóteo. Mostramos também que essa pequena missão ainda havia Silas e Lucas, não é? Então, a intenção deles era continuar o evangelismo ali na Ásia, mas e também visitar as igrejas que tinham sido já formadas nesse início. Mas eles receberam a direção, a visão, e dependendo do Espírito Santo, eles, em vez de ir para o leste, né, a Ásia, tomaram mesmo a direção do oeste, quando Paulo teve uma visão à noite de um varão macedônio pedindo ajuda. Então, eles foram ali na direção da Macedônia e foi implantado, né, a fundação mesmo da primeira igreja na Europa, entrando ali através
da Macedônia, mais especificamente na cidade de Filipos. Então, confirmado ali, né, através das conversões que houveram, da Lídia, a sua família, aquela moça também que nós não sabemos o nome, que estava possuída de demônios, que dava muito lucros aos seus patrões, e ao carcereiro e à sua família. Então, essa introdução, nós vemos realmente a missão, ali dessa pequena missão, né? A direção e a visão, a dependência do Espírito Santo e a fundação da igreja, através da pregação do Evangelho da Graça e realmente a confirmação com as almas, né? Os santos que foram sendo salvos. Então, Paulo inicia esse trabalho, e muitos anos depois, algum tempo, Paulo está preso ali em Roma, e essa igreja era uma igreja que estava junto com Paulo, né? Sempre unida com Paulo, cooperando com a obra. Enviam Epafrodito com uma oferta ali para Paulo em Roma, e esse homem, ele diz que era um cooperador dele, né? Realmente não só um cooperador, mas um companheiro de lutas. E ali ele fica gravemente enfermo, a ponto até de Paulo achar que ele ia mesmo perder a vida, mas pela graça de Deus ele melhora, e Paulo manda de volta, né, a Filipos, e enviando mesmo essa carta. Então chegamos aqui no início, né? Então Paulo e Timóteo, diz aqui, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Inclusive, essa igreja já tinha sido ali, né, estabelecida, e já estava mesmo em pleno funcionamento, já com bispos, que nada mais são do que presbíteros, pastores, a liderança, né, e os diáconos, os servidores, os que serviam mesmo, funções já da igreja, que a todos os santos, inclusive bispos e diáconos, que viviam ali em Filipos. Então, irmãos, verso 2, Paulo agora traz uma saudação para a igreja, né? Então, essa saudação é que eu queria hoje à noite, assim, compartilhar com os irmãos, e é uma maravilha. Paulo saúda-os dessa maneira: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito bom ouvir, né, assim, de um homem como o apóstolo Paulo, para aquela igreja ali iniciando, privilégios, bênçãos que eles tinham, e nós vemos aqui da parte de Deus. Isso é importante, da parte de Deus. E essas bênçãos, esses privilégios, Paulo faz questão mesmo, assim, de mostrar, né, de dizer que eles tinham. E esses privilégios, tá, nessa saudação aqui, eu diria assim, é especial, eles são específicos e exclusivamente dos santos, não é todos não, mas os santos que viviam em Filipos, né, eles eram agraciados por Deus, abençoados por Deus, diz aqui, com a graça e a paz. Então, hoje à noite, né, é bom a igreja aqui estabelecida, a igreja Hebron, nós sabermos que nós temos privilégios, nós temos o que? Assim, bênçãos sem medidas, vindo da parte de Deus, especial, exclusiva e específica para nós. Irmãos, isso é maravilhoso saber. Então, eu queria tratar um pouquinho dessas bênçãos, né, que Paulo diz aqui, graça e paz, que vem da parte de Deus, aos santos, somente aos santos, que vivem
em Filipos, em outras palavras, aos santos que são os filhos de Deus, né? Os salvos por Jesus Cristo. Quem eram esses santos aqui que viviam em Filipos? Eu vou contextualizar, mas incluindo todos nós, não é? Nós sabemos, irmãos, e nós sabemos também, porque a Bíblia nos revela, que todos nós nascemos sem essa graça de Deus e muito menos sem a paz de Deus, ou seja, esses privilégios da graça e da paz de Deus. Todos que nascem nesse mundo nascem sem esses privilégios. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, naturalmente nós estamos sem a graça, ou seja, em desgraça, não é? Somos desgraçados à vista de Deus. É triste como um desgraçado pecador. E a Bíblia mesmo, né, mostra, revela como anda uma pessoa sem a graça de Deus, ou seja, desgraçadamente, né? A Bíblia diz lá em Efésios, nós estudamos agora há pouco a carta, no capítulo 2, verso 1, diz, né, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, debaixo, né, da ira de Deus, debaixo do pecado, ou seja, e diz, andando, né, segundo o curso desse mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, andando e fazendo segundo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza, éramos o quê? Filhos da ira, né? Sem a graça de Deus, debaixo mesmo do pecado. Não só em desgraça, sem graça nenhuma, mas sem paz, né? Sem paz nenhuma. Mesmo ali em Efésios, mais adiante, no capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo fala, o homem sem Deus, sem esperança, né, sem comunidade, sem promessa, ou seja, inimigo de Deus, destituído, não amigo de Deus, então sem paz, verdadeiramente sem paz com Deus, ou seja, essa é a condição natural de todos. Então Paulo aqui, ele está dizendo, está saudando esses irmãos, né, com a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a saudação é para os que receberam essa graça e essa paz vinda da parte de Deus, né, que outrora desgraçados, inimigos, nos fez, né, agraciados por Deus e até nos tornou amigos de Deus. Por isso essa palavra santo, né, santo. Então, amados, essa graça de Deus e essa paz de Deus, ele diz aqui, olha, vem, né, vem da parte de Deus, ou seja, vem de Deus. E Paulo está corretíssimo, quem sou eu para dizer isso, mas botou na ordem certa, né? A meu ver, primeiramente a graça e depois a paz. Por quê? Porque a paz, ela é uma consequência da graça de Deus, e nós vamos ver isso hoje à noite. Mas, amados, Paulo fala aqui dessa graça, né? A graça de Deus. Sempre que nós vamos falar sobre a graça de Deus, a gente só mesmo arranha, né? Diria assim, só mesmo superficialmente, porque é tão grande que nós, como homens, como seres humanos,
nós experimentando, mas falar da graça ninguém consegue, né? Mas eu trouxe algumas coisas porque é uma noite para nós nos alegrarmos. Você e eu sabemos, como os irmãos lá em Filipos, que Epafrodito chegou, trouxe a carta, né? Vamos aqui, vamos nos ajuntar, né? E vamos ouvir o que o Paulo tem para nós. Então esse homem saúda essa igreja com a graça e a paz da parte de Deus. Graça de Deus, irmãos, como definição da palavra graça, né? Vem mesmo de dom. Graça é dom, é presente, é favor. Isso é graça, né? Como definição, é presente, é dom, é favor. Então, um dom, um presente, uma graça, ela não é vendida, né? Você não vende um presente, você dá. Então, tudo que vem de graça, tudo que é presente, tudo que é favor, é dado, né? Não é comprado, é esse por definição, né? E a graça de Deus é a mesma coisa, é algo que Deus dá, é um presente de Deus, é um dom de Deus. E falar da graça de Deus, o apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro 4,10, ele fala assim da multiforme graça de Deus, não é? A multiforme graça de Deus. No capítulo 5, no verso 10, esse mesmo Pedro fala de o Deus de toda graça, ou seja, a multiforme graça de Deus e um Deus, assim, de toda graça. O que significa, né, multiforme, todo, em termos de grandeza, assim, né? Significa que a multiforme graça de Deus é capaz de possuir várias formas, aspectos, estados, que se expressa ou se manifesta de diversos modos. Então, a graça de Deus, nessa multiforme graça de Deus, o Deus de toda graça, ele não só é multiforme, mas ele se manifesta. Então, a graça de Deus, que é um dos atributos de Deus, ele é graça, né? Ele é bondade, ele mesmo é esse dom inefável. Então, não só é da pessoa dele, né, a multiforme graça, o Deus de toda graça, mas ela se manifestou. A manifestação da graça de Deus, aí sim, nós podemos, assim, eu trouxe alguns pontos que vai mostrar, para nós entendermos, né, o quanto ela é grande e o quanto ela é multiforme, porque ela se manifestou, né? Então, abra sua Bíblia aí, em Tito, no capítulo 2, Tito capítulo 2, e no verso 11, diz assim, nós vamos falar agora dessa multiforme graça, mas que se manifestou, né? A manifestação dessa graça. Então, aqui no verso 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha: porquanto a graça de Deus se manifestou, né? Então, não ficou no céu, lá com Deus, né? Mas a graça de Deus se manifestou. E de que forma? A primeira coisa aqui diz que ela se manifestou o quê? Salvadora, né? Então a graça de Deus se manifestou, primeiramente, como uma graça salvadora. E a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. Essa manifestação, ou seja, é Deus revelando a nós, né, essa graça. Ou seja, a manifestação nada mais é que a revelação de Deus, que Ele é gracioso, que Ele é cheio de graça. E essa graça
nós podemos dizer, eu estou tratando em Romanos, né, sobre o bem, sobre presente. Eu estou falando de um bem maior, de um presente maior, de um dom maior, de um bem maior, que é tão grande salvação. Por isso que Paulo diz que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça foi revelada e foi vista. Como? Através, né, de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Amados irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho de São João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E no primeiro verso diz assim, olha: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, está falando da palavra, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, falando do Verbo. Mas no verso 14 diz assim, olha: e o Verbo, né, a palavra, se fez o quê? Carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, essa manifestação da graça de Deus, né, foi na pessoa de Jesus Cristo, porque no princípio ele era o Verbo, a palavra, mas o Verbo, diz aqui, se fez carne, né, tabernaculou e habitou entre nós. E diz aqui, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. Ou seja, vimos a graça de Deus, né, se manifestada no meio de todos, claro, né, no momento que ele estava, de todos os homens. Não diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos? Então foi dessa forma que ela encarnou-se na pessoa mesmo de Jesus Cristo, né? Então veja mais aqui, Romanos, no capítulo 5, aliás, capítulo 3, Romanos capítulo 3, no versículo 21, diz assim, olha: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos, né? Eu vou deixar esse ponto aqui. Primeiramente veio para todos e sobre todos, né? Aí tem uma vírgula, os que creem, é pontual agora, né? Mas eu quero mostrar porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a glória de Deus, né, a graça de Deus veio, se manifestou, foi vista, habitou entre nós e veio para todos, sem exceção, né, para todos os homens. Mas diz aqui, e nós vamos ver mais à frente, mas nem todos, né, vão receber essa graça. Por isso que é um privilégio, eu diria, de poucos, né? Mas Paulo continua aqui, olha: pois todos pecaram e carecem de graça, né? Carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é a mesma em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé
em Cristo Jesus. Então, a manifestação da graça de Deus, ela foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, cheio de graça e cheio de verdade, para fazer uma obra, né? A justiça de Deus, ele veio mesmo exercer a justiça de Deus, porque todos pecaram, todos estão mesmo destituídos da glória de Deus, todos caíram. Então tinha que vir, né, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus se revelar e vir nesse mundo, se manifestar. E fez essa obra, né, a obra mesmo da justificação, ou seja, Jesus Cristo como o presente de Deus, a graça de Deus. Essa é a função, né, dele mesmo, ser revelado por Deus na sua pessoa, a sua graça, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. E ele fez isso como? Justificando justamente ímpios, né, pecadores, na obra mesmo redentora, ali na cruz do Calvário. Então, volte aqui para Romanos, né, quando Paulo fala assim, né, justiça no verso 22, justiça de Deus mediante a fé, né, em Cristo Jesus, para todos e sobre todos, aí sim, os que creem. Então a graça de Deus foi revelada na pessoa de Cristo, na obra graciosa, na obra redentora, que é, diz aqui, né, a justiça feita, e Deus vai justificar ímpios através dessa graça pela fé. Por isso que Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, essa manifestação na pessoa de Jesus Cristo, é isso que Deus fez, né? Revelou a sua graça, a sua bondade, através da obra redentora, justificadora, e aqueles que confiam, né? Aqueles que aceitam, vamos colocar essas palavras, recebem pela fé, recebem mesmo esse presente, o dom da graça salvadora, que é aplicada agora por outra pessoa, né? Deus manda a sua graça manifestada na pessoa do seu Filho, e agora aplicada pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica, né, essa graça em nossos corações, ou seja, é implantado em nós. Então nós passamos a ser o resultado dessa graça de Deus que foi manifestada a todos, mas agora exclusivamente aos que creem. Por isso que passamos a ser de inimigos, né, de Deus, a santos de Deus. E aí nós assim vemos, né, amados irmãos, quando Paulo fala: olha, meus amados, vocês receberam, né, a graça de Deus, vinda da parte de Deus. Então, essa manifestação da graça salvadora, e ela vai continuar com cada um desses santos, né? E voltemos aqui para Tito, onde nós estávamos. A segunda coisa, né, da manifestação dessa graça, desse aspecto da graça, primeiramente salvadora, mas o Paulo diz assim, olha, capítulo 2, verso 11, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Mas receberam aqueles que creem. A esses, verso 12 diz assim, olha, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de uma forma, né, sensata, justa e piedosamente. Os que receberam esse presente, né, esse dom, esse favor
que nós não merecíamos, né? Merecíamos a condenação, a perdição, mas Deus nos fez, nos deu, né, esse dom, esse privilégio, não só da salvação pela graça, mas agora, diz assim, a educação pela graça. Ele continua nos educando. Essa graça educadora, né, é também a mesma palavra de uma graça que é santificadora. Aqui é a santificação mesmo, né? A continuação da graça em nós, vivendo em nós, ou seja, nos educando, nos edificando, mesmo nos ensinando, nos santificando. E aqui, né, tem duas coisas distintas: essa educação, essa santificação. Você tem que deixar, né, alguma coisa e tem que seguir outra coisa. Então, Paulo mostra aqui, olha, a graça educadora, santificadora, né, diz aqui que nós devemos o quê? Renegar as paixões, as impiedades mundanas. Esse renegar, né, deixar, renunciar, é a mesma palavra. Eu coloquei vários adjetivos, né? Rejeitar, recusar, repudiar, declinar, abdicar, afastar, deixar. A graça que está em nós nos educa, né, nos leva, e nós devemos agora deixar essas coisas. E Paulo fala aqui a impiedade e as paixões. Irmão, nesse sentido eu peguei muitos versículos que a palavra de Deus nos apoia. Vamos ver alguns aqui, né, nesse sentido de deixar, renegar, renunciar, rejeitar, recusar. Isso é a atuação da graça, né, educadora em nossas vidas. Vamos ver aqui, Isaías capítulo 55, vocês vão anotando aí, é bom, né, conferir. Isaías capítulo 55, no verso 7 diz assim, ó: deixe, né, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Então é isso, é deixar, né, renegar, se afastar. Diz aqui, o perverso os seus caminhos, e o iníquo deixe os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu quero enfatizar o verbo, né? É deixar, é renegar essas coisas. Vamos mais à frente, Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, verso 30 e 31, diz assim, olha: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos. Está vendo aí o verbo? Desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá por tropeço. Lançai, é a mesma coisa, lançai de vós, né? Tira todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos, né? Deixa, abandona
e viverei, e vivei. No capítulo 33, aqui de Ezequiel, no versículo Ezequiel 14, 33, 14, diz assim, olha: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, pagar o furtado, andar nos estatutos da vida e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então, o indicativo aqui, irmãos, né, é deixar, rejeitar, declinar, abdicar. Vamos mais, Mateus capítulo 3, vamos para o Novo Testamento agora. Mateus capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada a fogo, né, ao fogo. Então é a mesma coisa, é deixar as obras, né, as obras malignas, e produzir frutos dignos de arrependimento. Mas, Mateus capítulo 16, verso 24, diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e siga-me. É o verbo que eu quero enfatizar, de negar, renegar, abdicar, né? Rejeitar as iniquidades, as impiedades. Vamos ver mais aqui, irmãos. Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 75. Lucas 1, 75. Diz assim a palavra de Deus: em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias, né? É a mesma palavra, em santidade é deixar essas coisas, né, e mudar em outra coisa, né, é nesse sentido aí. Veja mais aqui, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A venda é deixar, né, uma coisa que é prática, é atual, e andar de outra forma. Veja mais aqui, Romanos, ainda no verso 12, 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, né? É deixar, não oferecer, renegar. É esse o verbo que está sendo enfatizado ali em Tito. Veja mais aqui, Romanos capítulo 8, Romanos 8, e versículo 13. Porque se viverdes, né, segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito
mortificarde os feitos do corpo, certamente vivereis. Né? Continua, tem muitos, irmãos, mas eu queria enfatizar o verbo, né? Veja mais aqui, Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, verso 24, é bem conhecido aqui nosso, né, dessa igreja. Gálatas capítulo 5, aliás, é 19, não é 24. Começando aqui, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, vivendo nessas coisas. Olha, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Efésios capítulo 1. Efésios, próxima carta, capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, né? É o sentido de deixar alguma coisa e seguir outra coisa, né? Renegar. Veja mais aqui, capítulo 4 de Efésios, nós passamos muito tempo, né? Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, é o verbo, né? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, aí vem uma série de que nós devemos, né? Aí, aqui é deixar, renegar, olha, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Irmãos, aí entra, né, em todo o final do capítulo, entra no capítulo 5, isso foi bem tratado, né, em relação ao deixar essas coisas. Mas veja mais aqui, na Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 22, diz assim, olha, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei o embaixador. Afastar, né? É tudo esse verbo que eu estou mostrando para os irmãos. Veja mais aqui, no capítulo 3, dessa mesma carta, no capítulo 3, no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando, veja, vivieis nelas. Agora, porém, o verbo novamente, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, a maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vamos mais, irmãos, aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos aqui 3, olha. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, está vendo o verbo aqui? Abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Verso 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Tiago, capítulo 4, estamos chegando aqui, alguns, viu, que eu separei para os irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tiago 4, 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está vendo aí? E devido ao tempo, irmãos, eu tenho vários, sabe? Mas vamos parar por aqui. Volte em Tito. Volte para Tito. Então nós estamos vendo essa graça educadora, essa graça santificadora, que nos ensina a viver, ou seja, deixando, renegando, abdicando, renunciando às paixões e às impiedades mundanas que nós vivíamos, agora, deixando isso é santificação, deixando e seguindo isto, é diz aqui, para que vivamos agora, no presente, é agora, é hoje, é nesse momento, vivamos no presente século, de uma forma, aí Paulo coloca, sensata, justa e piedosamente. São características, essa aqui,
exclusiva dos santos, dos filhos de Deus. Então eu fiz questão, irmãos, assim, de mostrar, né, bem detalhadamente, quando Paulo fala dessa graça, essa graça de Deus, né, que é multiforme, um Deus de toda graça, ela se manifestou, não só salvadora a todos, mas alguns, né, receberam o dom, o presente dessa graça, aos que creram pela fé, e esses continuam, que são os santos, né, sendo educados, santificados por essa graça, continuando a viver nesse presente século. Mas tem mais, né? Não só a manifestação dela como graça salvadora, como graça educadora, santificadora, mas é uma graça sustentadora. Ela que te sustenta, ela que nos sustenta, continua nos sustentando. A gente canta, né? A graça que é suficiente para mim, né? Para todos nós. E esse homem Paulo aqui, ele experimentou muito bem isso. É uma passagem que eu gosto muito, né? 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, no capítulo 11 em diante, ele mostra, né, de tudo que ele passou, de tudo mesmo que ele sofreu, de tudo que ele viveu, depois que ele foi, assim, beneficiado pela graça salvadora, né, por essa graça que mudou a vida dele, ele continuou em lutas, irmãos. E é isso que eu queria hoje à noite frisar para os irmãos, que nós temos essa graça, mas nós continuamos lutando, né? Mas ela vai estar nos sustentando no meio de todas essas coisas. E se você ler aqui, também por questão de tempo hoje, né, no capítulo 11, a partir do verso 23 até o 28, Paulo fala, né, dos perigos que ele passou, das prisões, das chibatadas que ele recebeu, que ele foi apedrejado, passou por naufrágio, perigos, no meio de ladrões, de gentios, até no meio de falsos irmãos, de fadiga, de trabalho, tudo isso está aqui, nudez, fome, frio, né? Esse homem ainda, né, ele recebeu um espinho na carne, ele foi privilegiado por uma visão, Deus o levou até o terceiro céu, né, e ele viu coisas inefáveis, que ele diz aqui, né, e Deus colocou, veja aqui no verso 4 do capítulo 12, olha, foi arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Então Paulo, né, ele diz, olha, tudo isso que eu vi, eu me gloriarei disso, é bênção, né, é graça. Mas olha o que aconteceu, né? Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nessa, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, de tudo mesmo que ele foi agraciado, Deus colocou nele, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Havia um risco, né, de Paulo se exaltar das grandezas das coisas que ele viu, e para não correr esse risco, Deus, que veio da parte de Deus, e nós vamos ver no final que é graça, né, até com esse propósito. Paulo diz aqui, olha, a fim de que eu não me exalte,
das grandezas que eu vi, foi-me posto um espinho na carne. Verso 8, por causa disto, com certeza incomodava muito a Paulo. Ele vivia com isso, né? Ele convivia com essas coisas. E esse homem orou, pediu 3 vezes de Deus: Senhor, afasta isso de mim, né? Me cura. É esse tipo de oração. Então Deus lhe respondeu, ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te sustenta, Paulo, né? No meio de tudo isso, dessas coisas, é necessário, mas a minha graça te basta, diz aqui, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É uma lição maravilhosa, né? Quando nós estamos no meio das lutas, das tribulações, das dificuldades, das doenças, irmãos, a graça de Deus continua conosco. É ela que nos sustenta, é ela que te sustenta. E nós aprendemos que quando somos fracos, é isso que Paulo está dizendo, né? É que nos tornamos fortes, porque a dependência é totalmente de Deus. É Deus que permite essas coisas na vida de um santo, de um salvo, de um filho seu, para a graça dele nos sustentar, ser suficiente, nos bastar, como Paulo diz aqui, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, né? E de boa vontade, pois mais me gloriarei. Aí Paulo entendeu, né? Nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições. Por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É o inverso, né? Muitas vezes que nós pensamos, eu tenho que ser forte, eu consigo, eu posso, eu faço. Não. Irmãos, nós devemos aprender que nós devemos depender da graça de Deus, né? Essa graça que nos sustenta. Então Paulo mudou o pensamento. Então ele tinha até prazer. Não é bom, né? Isso não é bom, a gente está doente, a gente está com problema, a gente está com dificuldade, mas vamos passar por isso. Mas não só, né? Debaixo da graça que nos sustenta. Então esse homem aprendeu, ele diz, olha, verso 10, porque sinto até prazer quando vier essas coisas, eu sei que a graça vai me sustentar, né? Então ele diz aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, é que sou forte. O poder de Deus vai se revelar em mim através da sua graça, né? Me sustentando a cada dia. Então, irmãos, manifestação da graça salvadora, educadora, santificadora, graça sustentadora e a graça que supridora, né? Filipenses, agora voltemos lá, né? Esse homem Paulo experimentou também, no capítulo 4, bem conhecido nosso, nós vamos chegar lá, né? Verso 13, Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso ele aprendeu, né? Então tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu ligo sempre com o verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É graça, né? Essa graça mesmo supridora. E para nós encerrarmos, irmãos, volte lá em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, e agora no versículo 13, né? Mas Paulo diz, portanto a graça de Deus se manifestou,
2 pontos: salvadora, santificadora, educadora, sustentadora, supridora. E aí Paulo coloca aqui verso 13, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça glorificadora, né? É a graça que vai, irmãos, fazer essa obra da glorificação das nossas vidas, dos nossos corpos. Nós vamos tratar com mais detalhes mais para frente, mas para hoje, né? Essa graça que é completa. A Bíblia fala da suprema riqueza da graça de Deus, a multiforme graça de Deus, o Deus de toda graça, é esse nosso Deus, quando Paulo escreve aqui para os Filipenses. Então, ele saúda, né? Começa essa carta dizendo graça e paz a vocês, a vós outros, que vem de Deus. Lembra disso, irmãos, a graça e a paz vem totalmente de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, que hoje à noite, né, nós estamos recebendo essa mesma carta, e Paulo está nos saudando com a graça de Deus, aos santos que vivem em Manaus, que congregam aqui nessa igreja. Irmão, nós somos agraciados, né, com essa graça, a bendita graça, a maravilhosa graça. E eu lembro daquele homem que fez aquele hino maravilhoso, né? A maravilhosa graça, eu um perdido, pecador, a graça que me atingiu, que me salvou, que me santificou, que me sustentou e vai me levar à presença do Pai. Então, não é maravilhoso a gente começar uma carta e ouvir que os filipenses ouviram? Graça, irmãos, graça e paz, né? E com a graça, o resultado é a paz, que nós vamos ver para a semana. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado porque não só os filipenses, Pai, receberam essa graça, mas a todos que creram, a todos que receberam pela fé esse dom inefável, esse presente, esse favor que nós não merecíamos, Senhor. Obrigado porque Ele veio através do Evangelho da graça de Deus, que se manifestou a todos na pessoa de Jesus Cristo, que realmente foi aplicado em nossos corações pela pessoa do Teu Santo Espírito, que permanece em nós, nos santificando, nos sustentando, realmente nos consolando e finalmente, Pai, vai nos glorificar. Ó Pai, muito obrigado porque a Tua graça, como o salmista diz, é melhor do que a vida. Muito obrigado porque fomos agraciados, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor continua usando da Tua graça, ainda hoje, Pai. Ó Senhor, nos ajuda a entender ainda mais essa graça. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém.